pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Muita gente que me segue aqui no YouTube não sabe que eu não trabalho diretamente com física há muito tempo, né? Faz quase 20 anos que eu venho trabalhando com inteligência artificial e física é algo que eu faço no meu tempo livre desde que eu abandonei a pesquisa. Então, tanto que recentemente surgiram várias notícias porque eu assumi como o Chief Artificial Intelligence Officer do Grupo Magalu. Várias notícias anunciaram isso em várias mídias diferentes. E aí faz muito tempo que o pessoal me pede para fazer alguma coisa ensinando inteligência artificial, machine learning, essas coisas. E eu nunca tive muita vontade de fazer isso, porque eu não ia conseguir fazer algo muito diferente do que está já na literatura. Mas recentemente a gente teve aí o surgimento das LLMs, o chat GPT, de tudo isso, e finalmente eu vi uma oportunidade de fazer algo diferente do que a gente vê. Então eu comecei recentemente uma formação contínua em AI e Machine Learning lá na Hotmart, que na minha opinião é o melhor preço do mercado, R$ 49,90 por mês. E eu vou realmente pegar na mão, não para quem é especialista, mas para quem não sabe nada, e vou trazer tudo desse conhecimento para ensinar melhor como usar uma LLM, ensinar como funcionam modelos de machine learning, tudo isso. E, pô, matemática, estatística, programação, tudo que você for usar, eu quero ensinar lá para que as pessoas possam aprender passo a passo. Então, para poder fazer com que vocês entendam o que eu estou falando, eu vou disponibilizar aqui agora, logo na continuação desse vídeo, a primeira aula da minha formação, que está com 12 vídeos já gravados, um vídeo a cada 2 semanas, sempre vídeos de meia hora, para realmente você absorver bem o conhecimento. E aqui vocês vão poder ver como é que é a primeira aula do tópico. E aí, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui o link para quem quiser entrar e se cadastrar lá na formação contínua do Caio Gomes. De novo, assim, poucas pessoas no Brasil têm a experiência que eu tenho nessa área, então eu acho que é uma oportunidade interessante para qualquer pessoa, já que a AI é algo que veio ser útil para todo mundo, tá bom? Então espero que vocês gostem. Vejam agora a aula 1. Bom dia, gente! Hoje aqui a gente está começando a primeira aula da nossa formação contínua em dados. Hoje eu quero começar explicando um pouquinho para vocês como é que vai ser essa formação e explicar um pouquinho por que eu estou fazendo isso agora. Porque é uma coisa que me pedem há muito tempo para fazer uma formação em dados. Só que eu nunca achei que seria algo interessante por diversos motivos. Mas agora eu acho que a gente está numa situação que o mercado possibilita algumas coisas diferentes, e é isso que eu quero explicar para vocês. Como eu falei assim, existem diversas formações por aí em dados já há muito tempo, mas todas essas formações têm uma característica que elas são bastante acadêmicas. Elas começam resolvendo os problemas da maneira que a gente aprende sobre machine learning, sobre estatística na academia. E isso não é uma coisa prática. Mas agora, a gente está aqui em 2024 e 2 anos atrás, a gente teve aí esse lançamento, essa origem das LLMs, que começou com o ChatGPT. E a partir disso, a gente permite, eu acredito que permite que a gente consiga falar de dados de uma maneira inovadora, de machine learning de uma maneira inovadora, e além de tudo, de uma maneira que seja prática para pessoas, não só para data scientists, mas para tomadores de decisão, para programadores e mesmo para pessoas que só querem utilizar aquilo no dia a dia. Porque cada vez mais inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida. Já é. Muita gente acha que inteligência artificial começou quando com o chat GPT, tudo. Só que já é parte da nossa vida há muito e muito tempo. Só que acontecia de uma maneira mais escondida. E com o chat GPT e algumas dessas técnicas foram para frente de todo mundo. E todo mundo começou a experimentar pelo menos um tipo
de utilização da inteligência artificial no seu dia a dia. Então, como é que vai ser essa formação contínua? Essa formação contínua que a gente está começando hoje, como é que vai ser essa formação contínua? Essa formação contínua que a gente está começando hoje, a gente vai começar a entender um pouco como funciona uma LLM, que é o ChatGPT, e que é um exemplo, né? E a partir de lá, a gente vai começar a utilizar exemplos para se aprofundar. Em primeiro lugar, para entender como ela funciona, mas também entender como fazer coisas mais avançadas nela e como, a partir dessas coisas mais avançadas, fazer outras coisas que não são possíveis utilizando o chat GPT, ou a Gemini, ou qualquer uma das outras. Mas a ideia é que a gente comece sempre se baseando na utilização do chat GPT e a partir de lá a gente vai se expandindo. Então, de início, a gente vai começar entendendo aqui um pouco melhor como funciona o chat GPT, alguns tipos de uso que ele tem, mas a partir de lá eu quero começar a explicar para vocês o que é probabilidade, o que é estatística, o que é Natural Language Processing. E a partir dessas coisas, a gente vai cada vez mais se aprofundando em Data Engineering, em Data Science, em Data Analytics, criando um corpo de conhecimento que vai ser útil para qualquer pessoa, basicamente hoje em dia, que trabalha numa empresa ou quer trabalhar numa empresa data-driven. Então, esse é a nossa direção que a gente vai seguir. E hoje eu quero começar introduzindo rapidamente para vocês, só para caso alguém não tenha visto ainda o que é o ChatGPT ou conheça pouco como ele funciona, eu quero começar introduzindo alguns conceitos para vocês, alguns termos, na verdade, porque esses termos eu vou explicar mais para frente o que eles são. Mas com isso a gente começa a criar esse conhecimento do que é o que a gente vai estudar, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar dando uma olhadinha aqui. Então, como eu falei, né, o exemplo mais famoso que a gente tem de uma LLM é o ChatGPT, que foi criado por uma empresa chamada OpenAI. O ChatGPT, para quem não conhece, não viu, é esse bicho aqui. É como se fosse quase um chat, uma mensagem de chat, e você conversa, suas interações com esse bicho são conversas com linguagem natural. O que eu quero dizer com linguagem natural? Porque no Google, vamos falar que se eu chegue no Google e eu queira fazer uma pergunta, no Google normalmente a gente faz uma busca utilizando termos aleatórios. Então eu quero entender quais que são, eu quero entender uma receita de pizza. Você fala receita pizza caseira. Você não faz uma pergunta, você escreve termos essenciais e ele vai te trazer páginas que retornem aquilo. O chat GPT, você tem uma conversa mais natural com ele. Então você pedia para ele: Oi, GPT, me dê uma receita de pizza caseira. E em vez de te dar outras sites que trazem, ele vai te trazer a resposta aqui, dado no conjunto de conhecimento que ele foi treinado, ele vai te trazer essa resposta. Tá? Então ele funciona dessa maneira, uma maneira que você tem uma conversa que é mais ou menos um chat entre você e ele vai construindo essa conversa, mantendo ali uma lembrança do que ele falou antes. Então vamos esperar ele terminar essa resposta aqui, e agora eu posso continuar em cima do que eu falei e eu posso pedir para ele troque isso para uma de 4 queijos. E daí ele vai lembrar que eu falei de uma pizza, então ele vai ter esse contexto de lembrar que é do que a gente conversou e eu vou conseguir conversar com ele. Então, no final das contas, é esse o bicho que é o GPT. Ele é um chat
que você vai conversando com ele e vai trazendo coisas em cima do que você pediu. Diferente do Google, que traz sites com as perguntas que você fez. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a conversa com o GPT ele é uma conversa que funciona em linguagem natural. E ele raramente te traz referências ou sites externos para você olhar. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim, dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, para pesquisa acadêmica, isso aqui é uma coisa muito ruim, porque você não tem a fonte da informação que você está trazendo. Ele traz só o que ele está falando lá dentro. E você não consegue trazer da onde ele trouxe aquela informação. E, na verdade, mesmo se você pedir para ele dar informação, normalmente ele vai inventar uma resposta que pareça. Que é um tópico que a gente vai falar mais para frente, que são as famosas alucinações. Então, esse é um termo que é importante vocês aprenderem aqui. Alucinações é um termo importante, linguagem natural é outro termo importante para a gente poder aprender. Tá? Então, o chat GPT, ele é um tipo de modelo de machine learning que foi inventado, ele começou lá com o pessoal da OpenAI, no GPT 3.0, onde eles criaram esse produto, que é o chat GPT. Então, é importante aqui a gente diferenciar. Existe o modelo GPT e existe, então aqui é um modelo, isso aqui é um modelo de machine learning, e existe o produto que é o chat GPT, que é um produto que a gente usa. Então, eles são coisas diferentes. Esse bicho aqui, ele se apoia em utilizar esse modelo aqui, que é o modelo GPT. Então, quando a OpenAI criou o GPT 3.0, eles criaram o chat GPT, foi esse produto, e ele deu. E o chat GPT, o GPT 3.0 foi o primeiro dos modelos que a gente chama de LLM, que é um outro termo para vocês irem aprendendo. É um termo que vocês vão ver na literatura o tempo inteiro. LLM vem de Large Language Model, ou traduzindo para o português, um modelo de linguagem grande ou gigante. Ah, Caio, o que é um modelo de linguagem? O modelo de linguagem é uma coisa muito importante para vocês entenderem um pouquinho o que o GPT está fazendo por trás. É o objetivo que a gente vai discutir na aula 2, onde a gente vai tentar entender um pouco o que é um modelo de linguagem e a gente vai entender quais são as limitações, algumas das limitações do GPT e do Gemini e outros, e a gente vai entender que ele é uma versão extremamente complexa de algo que, na verdade, é bastante simples de explicar, mas é o tema da nossa aula 2. Recentemente, também, um outro termo que a gente vai falar mais para frente, a gente tem ouvido falar muito de um outro tipo de modelo, que são os SLMs, que são os Small Language Models, que é um outro tipo de modelo que é parecido com o LLM, mas ele é uma versão simplificada e que ele consegue funcionar melhor on device, né, no seu dispositivo. Então, isso é uma coisa que a gente já vem defendendo na literatura há um tempo, mas isso entrou na mídia na apresentação que esteve na Apple agora em 2024, onde ela apresentou a sua estratégia para LLMs. Então, mas isso aqui é uma coisa que a gente vai falar. Então, dois termos para vocês aprenderem aqui: LLM e SLM. Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar, então, que o ChatGPT não é o único do seu tipo. Existem outras empresas desenvolvendo as suas versões dos seus modelos de LLMs. O Claude é um produto de LLM que é da Anthropic, né?
que é uma empresa que é investida pela Amazon. A gente tem o Gemini, que é o da Google. E o Facebook, a Meta, ela foi para uma estratégia diferente, onde ela ofereceu um modelo de LLM que é para você rodar na sua infraestrutura. Eles não estão oferecendo um produto, eles estão oferecendo aqui um modelo para você poder utilizar dentro, tá? Então, o GPT não é o único, existem diversas outras empresas fazendo seus próprios modelos e existe até uma comparação entre qual modelo é melhor, qual funciona melhor para cada situação. Existem empresas que estão fazendo modelos focados em áreas específicas do conhecimento, alguns focados em áreas da saúde, outros focados em áreas de tecnologia e tudo isso. Então, você pode chegar e perguntar, pô, mas para que serve esse bicho assim? A coisa interessante é que como ele consegue gerar texto, e a coisa importante aqui é a gente entender, uma LLM, o ChatGPT, o que ele está fazendo é gerar texto, na maior parte do tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele consegue fazer coisas interessantes. Então, por exemplo, eu podia pedir aqui para ele pegar essa receita, faça uma página web em HTML que contenha esta receita para de pizza. Então, agora ele vai pegar e vai criar o código baseado nisso que a gente fez. Então, ele é muito útil para fazer algumas coisas simplificadas de, de programação e te ajudar a resolver coisas mais rápido. Então, os usos que você vai tirar nisso são muito diversos, né? Então, aqui eu utilizei isso para poder fazer uma página HTML. Eu podia utilizar isso para poder fazer um código em Python ou C Sharp, tudo isso. Outros usos que têm surgido muito nas empresas é fazer com que perguntas de analytics que surgem dentro das empresas possam ser resolvidos de uma maneira mais simplificada, porque em vez de você ter que escrever um código SQL, você podia descrever como é que é o seu banco de dados e pedir para ele escrever o código. Então, ele serve muito como um assistente para transformar o seu código ou as suas ideias em códigos mais bem feitos. Existem diversas técnicas que a gente pode fazer aqui em cima que vão te ajudar a interagir melhor com ele, que é um tópico que está muito na moda, que é o chamado do prompt engineering. Que é como você consegue escrever essas instruções dentro do código do GPT de uma maneira que seja mais eficiente. E a gente vai ter algumas aulas aonde a gente vai sim discutir prompt engineering, porque é extremamente importante entender melhor como interagir para você tirar o máximo dele. E sabendo extrair o máximo dele, você consegue fazer algumas tarefas de uma maneira mais correta, de uma maneira mais precisa, que evitem as chamadas alucinações que a gente falou antes. Então, saber escrever bem o seu prompt vai te ajudar a melhorar isso, fazer isso melhor. E também quando a gente entender um pouco melhor como montar um bicho desse, a gente vai entender um pouco melhor e que é uma rede neural, tudo isso. Então, são diversos tópicos que a gente vai falando para poder entender como esse bicho funciona e como a gente pode usar isso como um case para entender toda a data science, toda a engenharia de dados e toda análise de dados. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, aqui, hoje, a gente entendeu então que o ChatGPT ele é uma LLM, que é um Large Language Model, e que ele foi criado pela OpenAI como um primeiro produto, o ChatGPT, utilizando esse novo modelo que é o GPT 3.0. Depois disso, a gente teve o GPT 3,5, o 4 e agora o 4o, mas todos esses são modelos. E a gente tem que entender que todo modelo de LLM
sempre existe o risco de alucinação. Isso é uma coisa que eu vou dizer diversas vezes, que muita gente por aí não entende isso. A alucinação é parte integral de um modelo de LLM como a gente conhece hoje em dia. Então não tem como você evitar isso. Então entender como trabalhar para poder reduzir elas ou detectar elas é extremamente importante, tá? Então isso aqui é o quê? É uma primeira introdução ao tópico para a gente entender do que a gente vai falar. O que a gente vai falar na segunda aula, que vai ser a próxima que vocês vão receber já? A gente vai entender o que é o modelo de linguagem natural e a gente vai entender como a probabilidade é parte essencial desse tipo de modelo. E isso vai explicar para a gente um pouco melhor como esses bichos funcionam, tá? Então a gente vai entender um pouco melhor o conceito de temperatura, coisas assim, que são essenciais para poder entender, porque nem sempre que você escreve uma resposta, a resposta que o GPT dá é a mesma. Isso que a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Então aqui, hoje uma introduçãozinha rápida. Agora vamos começar a falar do tópico mesmo em questão. Então, próxima aula, que são language models e o que é probabilidade. Abraço, ficamos por aqui.